De um lado, a fome. Do outro, o desperdício. É um problema mundial. Segundo a ONU, 30% da produção global de alimentos é perdida todo ano. Aqui no Brasil não é diferente. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e convivemos com esse dilema. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer algumas iniciativas que servem de exemplo para diminuir o desperdício. É o que a repórter Bruna Marim mostra pra gente. É o país do agronegócio e tanta comida sendo desperdiçada e tanta gente passando fome. Todos os setores precisam abraçar essa causa do combate à fome, do combate à desnutrição, mas principalmente o combate ao desperdício. Mais de 21 milhões de pessoas no Brasil vivem em insegurança alimentar grave. Em alguma época do ano, não têm o que comer, passam fome. É muita gente. Só quem passou fome entende qual é a dor da fome. Para mudar essa triste realidade, cerca de 7 milhões de toneladas de alimentos seriam suficientes por um ano. Parece bastante, né? Mas não é. O Brasil produz muito mais do que isso. 161 milhões de toneladas que fazem parte da nossa dieta. Isso sem contar produtos como soja, milho, cana. O problema é que o país desperdiça muito mais também. 8 vezes a quantidade necessária para acabar com a fome. Mas por que será que essa conta não fecha? Por que desperdiçamos tanto? E o que fazer para que isso não aconteça? Atrás de respostas a perguntas como essas, surgiu o Pacto contra a Fome, um movimento da sociedade civil lançado em maio deste ano. A fome é um problema de todos nós e todos nós podemos ter um papel para resolvê-la. A Maria Siqueira é diretora operacional e uma das fundadoras do projeto. O objetivo é reunir e premiar iniciativas de combate à fome e ao desperdício. Hoje a gente já tem mais de 200 iniciativas cadastradas no Pacto contra a Fome e a gente acredita que é através delas que a gente vai gerar resultados concretos. Desde iniciativas que trabalham coletando alimentos que estão no campo, excedendo e levando para organizações que precisam, até aqueles que fazem colheita urbana junto à indústria e levam também para organizações sociais, sejam elas do terceiro setor, do governo ou da iniciativa privada. O pacto fez um levantamento e identificou o desperdício em cada etapa da cadeia de alimentos. Pouco mais da metade está no começo, que engloba produção e colheita, e também pós-colheita, armazenamento e transporte. As frutas e as hortaliças são as mais desperdiçadas. Depois vem os tubérculos e os laticínios. A fome é uma questão estrutural e o desperdício de alimentos também é um problema muito complexo. A gente precisa olhar para esses dois problemas a partir das evidências e buscar encontrar soluções para que a gente resolva isso de forma estrutural e permanente. Para entender parte do problema, viemos a um dos maiores centros atacadistas de alimentos do mundo, a CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. É quase uma cidade à parte. No ano passado, quase 4 milhões de toneladas de hortifrutis, flores e pescados foram comercializados. Acabar com o desperdício é uma luta diária. Por aqui, começa já na etapa de transporte dos produtos colhidos nas lavouras. Esses abacaxis estão sendo carregados em Floresta do Araguaia, no Pará, a 2.200 quilômetros de São Paulo. A carga demora de 3 a 4 dias para chegar. É comum ver o transporte do fruto feito assim, na palha. Mas está longe do ideal, segundo a Fabiane Câmara, engenheira de alimentos da CEAGESP. Se você imaginar um caminhão, a quantidade de abacaxi que tem lá dentro, o tanto de horas para esse caminhão ser descarregado, debaixo de sol ou debaixo de chuva, você está prejudicando a qualidade. Isso dá um desperdício do produto, o excesso de manuseio também, né? O Rodrigo vai receber a carga carregada no Pará. Ele é dono de um box na CEAGESP e paga em média R$ 1,50 pelo fruto.
Explica que o uso da palha é para baratear os custos e investir em embalagens pode aumentar em até R$1 o preço do abacaxi. Agora, as perdas que você tem de fruto, não compensaria ter as embalagens? Não, ainda não. Uma que a perca de frutas são doadas, então a quebra é muito pouca pelo custo dela vir embalado. Neste outro box, um exemplo de como devem ser as embalagens para diminuir o desperdício durante o transporte. Os mamões são separados com redinhas de isopor e papel para proteger o fruto. As caixas são de papelão e do mesmo tamanho e tem uma travinha entre elas. Essas cantoneiras e o plástico em volta ainda ajudam a deixar a carga bem firme. A CEAGESP, em parceria com a Associação Brasileira de Embalagem, criou um projeto para padronizar as caixas de frutas, verduras e legumes. E faz um trabalho de conscientização com agricultores e comerciantes para que eles sigam alguns tamanhos que vão encaixar certinho neste pallet. É um pallet também padrão, de 1 metro por 1,20 m. As caixas de plástico vão embaixo, depois as de papelão e por cima as de isopor. As caixas não padronizadas ocupam mais espaço, machucam os produtos e eles perdem valor comercial. Mas não só isso, acabam estragando e são descartados. Muitas vezes você não percebe o machucado dele aqui na hora, mas no varejo, 2, 3, 4 dias, vão aparecer manchas, vão aparecer defeitos, vão aparecer fungos e outros. E esse produto vai deteriorar. Se ele não for jogado fora aqui, ele vai ser jogado fora na casa do consumidor. E a questão do custo, ela tem que ser vista dentro do sistema, dentro da cadeia. Então, às vezes, você paga até um pouquinho mais por uma embalagem, mas se ela trouxer uma economia que eu digo, menos desperdício do alimento, quando você vai pôr na balança e ver todo o sistema, você teve uma vantagem. Quando os produtos perdem valor comercial dentro da CEAGESP, são enviados para o Banco de Alimentos, o BCA. Essa carga de cenouras já tem destino certo. Qual a diferença entre essas duas caixas? É só a estética. Essa cenoura ela foi lavada. Na hora da lavagem, ela quebrou. Não é uma cenoura ruim. Todas elas têm o mesmo nutriente. Então, por que não a gente não colaborar com o banco de alimentos ou ajudar uma pessoa que precisa? O box em que o David trabalha doa em média para o banco de alimentos e para outras instituições de 3 a 5 toneladas por mês. Cerca de 1/3 da mercadoria que chega. Os comerciantes, eles procuram a gente, sinalizam que eles têm uma doação. Aí nós vamos lá com nossos caminhões, coletamos, trazemos para cá para o banco e daqui a gente tem 215 ONGs cadastradas. Aí a gente faz a doação para essas entidades. Primeiro, os produtos passam por uma seleção. O que vocês avaliam nessa triagem? Nós avaliamos se o produto apresenta algum grau de podridão, bolor ou mofo. Como esse daqui, ele já apresenta um grau de podridão, então ele está impróprio para o consumo. Ele é descartado. Hoje foi a vez da ONG Fé e Ação buscar os alimentos arrecadados. Dá gosto de ver a Kombi cheia assim? Se dá mesmo, viu? Eu creio que nós vamos conseguir atender 150 famílias. Se a gente levarmos em consideração que cada família tem 5 pessoas, né? É uma alimentação que vai atender 150 vezes 5. São cerca de 750 pessoas. O Aristides frequentava a CEAGESP quando era criança e muitas vezes não tinha o que comer. Minha mãe vinha vender café da manhã aqui, crescia aqui no CEAGESP, pegando as coisas, pegando embaixo do caminhão batatinha, legumes e fazendo a sua feira. Diz realizar um sonho por poder ajudar tantas pessoas por meio do projeto. Tanto desperdício, tanta alimentação sendo jogada fora, e coloquei isso na minha cabeça, que quando eu crescesse, eu ia buscar essa alimentação e ia dividir na comunidade onde eu morava, né? Só quem passou fome, quem passou dificuldades, entende qual é a dor da fome, qual é o valor dessa iniciativa. No próximo bloco, vamos conhecer um projeto em São Paulo que ajudou a acabar com o desperdício em pequenas propriedades rurais. Eu ficava indignada com as perdas que nós tínhamos no dia a dia. E em Brasília, a gente mostra um sítio que serve de exemplo na produção de hortaliças. Tirar desperdício não depende de investimento, depende de atitude.